Você já sentiu dor de cabeça? Claro, quem nunca, né? Mas e quando ela passa do ponto e nada parece que vai amenizar essa dor? É a conhecida enxaqueca. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Márcio Natan. Ele é neurologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Dr. Márcio, super obrigado por ter aceitado esse convite. Primeira pergunta, o que é a enxaqueca? Um prazer estar aqui com você. Enxaqueca é uma condição bastante comum que gera dores de cabeça recorrentes, mas não só dor de cabeça, tem outros sintomas que vão ajudar a gente a caracterizar. Para a gente entender o que está acontecendo no cérebro de uma forma muito resumida, toda dor é um ativar do sistema de alarme que a gente tem. Mas no caso da enxaqueca, não é algo de fora que está ativando esse sistema de alarme, como um trauma ou uma infecção, um estresse. No caso da enxaqueca, é uma doença do próprio sistema de alarme, que se ativa de forma recorrente ao longo da vida da pessoa. Eu não tenho enxaqueca, mas já convivi com pessoas que têm e eles relatam coisas assim de não conseguir trabalhar, de sentir muita tontura, de ver uma luz em cima da cabeça da outra pessoa. Quais esses outros sintomas que caracterizam a enxaqueca? Tem um grupo de sintomas que é bem reconhecido. Você falou aí dessa alteração da visão, né? Que é a chamada aura, que pode acontecer em mais ou menos 1 a cada 4 pessoas que têm enxaqueca tem alguns episódios assim. Outros sintomas que são reconhecidos também, náusea, enjoo, né? Muita gente tem esse desconforto do estômago, digestivo. E tem esses outros sintomas que eles não são tão reconhecidos na enxaqueca, mas que eles são importantes. Você comentou sobre como ela afeta o trabalho. E uma das coisas que a gente sabe que a enxaqueca pode gerar é sintomas cognitivos. Uma dificuldade de concentração, dificuldade de foco, dificuldade de memorizar a informação. Tudo isso pode acontecer durante uma crise da enxaqueca. Eles falam que é até perigoso dirigir, né? Especialmente se a pessoa tem aura, porque aquela história da alteração visual, ela realmente pode impedir a sua capacidade de visão, mas ela é um fenômeno que tem um tempo menor. Geralmente dura ali, Márcio, entre 20 e 30 minutos e passa. Já a crise da enxaqueca pode durar horas ou pode durar até dias. Entendi. E puramente genético ou o nosso estilo de vida pode acabar gerando essa alteração que você falou no sistema de alerta ali? É as duas coisas, na verdade. A gente sabe que tem uma herança genética. Uma pessoa que tem a predisposição genética, ela vai poder desenvolver crise. Uma pessoa que não tem essa predisposição, mesmo sujeita aos fatores de risco, ela não vai desenvolver crise ao longo da vida. Entendi. Só que o estilo de vida determina se a pessoa vai ter uma crise a cada 5 anos ou se ela vai ter uma crise por dia, uma crise por semana. Isso muda muito. Então, o estilo de vida ele acaba sendo importante. Extremamente. Agora, antes de falar um pouco do estilo de vida, medicação. Existe medicação específica para enxaqueca ou não? É aquela para dor de cabeça e espera a crise passar? Existe. E aí a gente tem que dividir em 2 grupos. Um é apagar o incêndio. Quando a pessoa está com crise de enxaqueca, existem analgésicos, eventualmente os analgésicos comuns podem ajudar, mas existem outros analgésicos específicos de enxaqueca. Mas quem tem, Márcio, mais de 1 dia por semana de dor de cabeça por enxaqueca, existe uma recomendação de fazer um outro tipo de tratamento. É para prevenir que essas crises aconteçam. Porque de 1 dia por semana pode passar para 2, 3, 4 e não é incomum na nossa população pessoas que têm todos os dias dor de cabeça. Infelizmente, a gente tem muitos pacientes que sofrem com isso todos os dias. Um processo que geralmente não acontece de uma hora para outra. Vai piorando ao longo do tempo. E aí a gente vai falar do estilo de vida em 2 aspectos. Primeiro, em relação à prevenção e diminuição de ocorrência desses casos, né? Sim. E depois da enxaqueca, depois a gente fala mais do estilo de vida no momento da crise, né? Sim. Então, vamos lá. Realmente o estilo de vida pode fazer com que essas crises sejam menos frequentes e menos intensas? Pode, e isso é a regra. Então, alguns elementos do estilo de vida que a gente tem muita segurança por dados científicos. Em primeiro lugar, o sono. Uma rotina de sono ruim, ou seja, pessoas que dormem poucas horas por noite, pessoas que dormem de forma irregular, dormem num dia 1 hora, no outro dia outra hora, pessoas que têm doenças do sono, né, Márcio? Insônia, apneia do sono. Tudo isso pode promover essa piora que a gente está falando da enxaqueca. Um outro ponto que eu já olho muito mais como uma oportunidade de tratamento do que um problema
é o sedentarismo versus atividade física, né? A atividade física é algo que tem um impacto muito positivo nas pessoas que têm enxaqueca para controlar essa frequência. Tá. E esses dois são muito importantes. E um terceiro elemento que entra também de forma importante é a saúde mental. Então, o cuidado com saúde mental, que vai envolver, óbvio, tratar doenças, mas não só. Manejo de estresse. A pessoa que tem recursos para fazer um bom manejo de estresse, atividade física entra aí também, né? O sono entra aí também, né? O dia que eu não durmo, você está muito mais irritado, né? Você tem... E o álcool? Álcool é um fator que a gente, cada dia mais, tem dados sobre todos os aspectos que o álcool pode trazer de malefícios para a saúde, para o cérebro, especialmente se ele é consumido em volumes e em frequência alta, né, Márcio? Existe isso muito frequentemente relatado pelos pacientes. Eu não posso tomar nem meia tacinha de vinho que eu tenho crise de enxaqueca. Entendi. Isso não é algo que está tão bem determinado pelos estudos, mas no consultório de um neurologista, essa é uma história relatada muito recorrente. E aí a gente fala um pouco do estilo de vida, ajudando na prevenção, em diminuir a frequência, a intensidade. Mas e quando a pessoa tem a crise? Existe alguma coisa do estilo de vida que pode melhorar um pouquinho? Interessante, porque durante a crise, o sistema nervoso central, o cérebro da pessoa, ele está naquela pane de funcionamento, né? O alarme está todo ativado e muitas coisas podem ser bem desconfortáveis. Uma característica possível da crise é que qualquer movimento simples, subir uma escada, intensifica mais a dor. Algumas pessoas sofrem com isso. Qualquer estímulo luminoso, simples, da luz normal do dia a dia. Então, a recomendação para essa pessoa que está num estado como esse é realmente se resguardar, buscar descansar, ficar num ambiente... Ambiente escuro é melhor do que claro. Para quem tem fotofobia é muito melhor. Hoje a gente tem iniciativas em alguns hospitais de ter um local para atendimento do paciente com enxaqueca no pronto-socorro que tem essas características. Escuro. Não tem aquela luz branca intensa de hospital. Essa é uma iniciativa para poder ter um cuidado melhor. E uma coisa de estilo de vida que é interessante, muita gente percebe que ao dormir, a crise de enxaqueca pode passar. Isso mesmo que seja poucas horinhas ali. Entendi. Então, isso é algo que pode funcionar para ajudar nesse controle de crises para algumas pessoas. Pô, muito interessante. E a diferença, por exemplo, da dor de cabeça normal para enxaqueca? Como que alguém consegue falar, pô, não, eu tenho dor de cabeça mais recorrente, porque eu sou estressado e tal, ou não? Isso é uma enxaqueca, é um problema um pouco mais... É porque, na verdade, hoje a gente trabalha com a seguinte ideia, Márcio. Dor de cabeça normal, a gente considera que não existe. Assim como, por exemplo, cárie é uma coisa que é muito comum, mas nunca é normal. Exatamente. Exato. Agora, isso não significa que toda dor de cabeça vai ser enxaqueca. Tá. Então, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça no momento que eu estou gripado. Bom, isso é uma coisa relacionada ao processo da gripe. Eu tenho uma dor de cabeça no momento em que eu tenho, sei lá, uma sinusite. Isso é por causa da sinusite, provavelmente. O que não é normal? Pessoas que têm dores de cabeça recorrentes. Sem uma causa bem marcante, específica. Exatamente. E aí, não significa que todas essas pessoas que têm dores de cabeça recorrentes têm necessidade de fazer um tratamento específico. É diferente. Porque a maioria das pessoas que têm enxaqueca vão ter episódios de leve intensidade, eventuais, e aí elas vão chamar isso de dor de cabeça normal. Tá. Só que em algum momento da vida, às vezes, por exemplo, quando se desorganiza, tem um evento importante de família estressante, e aí saúde mental vai para baixo, passa a dormir mal, tudo isso pode promover aquela dor de cabeça que era muito, entre aspas, aí, normal, ela se manifestar de uma forma diferente. Entendi. Aí parece que começou a enxaqueca, mas na verdade ela já vinha de antes. Quem tem analgésico na mochila, na cabeceirinha ali, isso nunca é normal. Não é normal. E uma pergunta que eu fico curioso eu tenho um amigo que tem enxaqueca e ele falou assim, com a idade melhorou. A tendência é que ele tenha melhorado o estilo de vida, tenha, enfim, desenvolvido ali alguns padrões que fizeram com que diminuísse, ou não, é normal ao longo da vida diminuir? Esse é um padrão muito interessante da enxaqueca. Tudo isso pode contribuir realmente para a pessoa ter melhorado. Então, mesmo uma pessoa antes de se tornar idosa, ela pode melhorar.
Mas, de fato, a enxaqueca ela piora na menina que tem a menarca, a primeira menstruação, e daí ela vai melhorar geralmente após a menopausa. Isso é mais marcante nas mulheres. Tá. Então, após os 60, 65 anos, geralmente a enxaqueca tende a melhorar nas mulheres. Mas também pode acontecer nos homens. Depois ali dos 50, 60 anos de idade, ela amenizar. Claro, isso não acontece com todo mundo. Tem gente com 80 anos sofrendo bastante com enxaqueca. Mas se a gente olha para a população, essa é uma evolução típica da enxaqueca, melhorar depois de um certo tempo. Tem um dado estatístico, assim, no Brasil, enfim, da população, Temos. tipo X%? Temos. Em torno de 15% da população brasileira tem enxaqueca. É mesmo? É muita gente. É muita coisa. É muito. E esse é um número interessante porque ele é meio constante no mundo inteiro. O que no Brasil é alarmante, Márcio, é a quantidade de pessoas que tem o que a gente chama de enxaqueca crônica. O que é isso? Não só a pessoa tem enxaqueca, mas ela passa mais da metade do mês com dor. Mais de 15 dias no mês. No Brasil, a estimativa é que esteja entre 4% a 5% da população brasileira. É muita gente sofrendo com dor, com uma frequência muito alta, e a maioria dessas pessoas não procura ajuda, nem no sistema público, nem no sistema privado. Elas muitas vezes vão fazer só aquela medicação analgésica, receita do tio, da prima, ou até direto na farmácia, busca o analgésico. E se a pessoa tem uma dor de cabeça eventual, provavelmente não vai ter grandes problemas. Mas se isso se torna recorrente, até o excesso de analgésico pode piorar o problema. Bom, queria que, para terminar esse papo, você desse 3 dicas para quem tem essas dores de cabeça recorrente, para quem tem enxaqueca. 3 dicasinhas. Dica número 1, estilo de vida. Cuidar do sono, atividade física regular, tudo isso pode ajudar muito a melhorar. Dica número 2 é a pessoa que está em crise de enxaqueca se resguardar, cuidar daquele momento e depois voltar. E dica número 3, se a pessoa tem mais de um dia de dor de cabeça por semana, ela deve procurar ajuda médica. Tem que procurar ajuda médica. Tem que procurar ajuda médica. Doutor Márcio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, prazer estar aqui com você.